que as pessoas, quando saem do país para morar em outros lugares, elas aprendem aquela língua muito rápido? Porque elas estão em contato com aquela língua o tempo inteiro. Então acaba sendo mais fácil por conta dessa proximidade com o idioma. Quando a gente não sai do nosso país para aprender uma outra língua, a gente precisa criar um ambiente, criar um contexto daquele idioma. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho muito contato com o espanhol porque eu trabalho com o espanhol. Mas antes mesmo de trabalhar com o espanhol, eu seguia tendo contato com o espanhol através de músicas, de séries, estudando um pouco cada dia para que eu não perdesse a minha naturalidade ao falar espanhol. Porque se a gente não pratica, a gente esquece. Isso é normal. Por exemplo, quando eu fui morar no Chile, quando eu voltei, eu tive muita dificuldade em voltar a falar português com naturalidade. Eu começava a falar português e simplesmente faltavam as palavras, ou eu misturava muito as palavras em espanhol por falta de contato, porque o tempo que eu fiquei no Chile, eu não tive contato com nenhum brasileiro. Eu não conversei com ninguém por mensagem, eu não conversei com minha família, não conversei com os meus amigos, eu não conversei com ninguém em português. Então o espanhol estava muito forte para mim. Hoje em dia é natural para mim trocar do espanhol para o português e do português para o espanhol, porque eu tenho muito contato no dia a dia com o espanhol, porque é o meu trabalho, mas em casa com meu marido eu só falo em português, porque ele não fala espanhol. Então, eu passo muitas horas do meu dia falando português, mas eu também passo muitas horas do meu dia falando espanhol. Então, para que tu siga tendo contato com o espanhol, tu precisa ter alguns hábitos. Um destes hábitos é estudar pelo menos 15 minutos por dia. E quando eu digo estudar, não é sentar a bunda na cadeira e ficar lendo e estudando gramática. Não, não é nada disso. Estudar 15 minutos significa pegar uma letra de uma música e cantar ela, é assistir uma série, é pesquisar palavras novas, é ler notícias nessa língua que tu quer ter o contato, que é o espanhol. E pensando em tudo isso, nos últimos anos eu percebi que a maior dificuldade da pessoa ao chegar à fluência é o contato com o espanhol, é o contato com o idioma. É muito difícil a gente ter contato. É muito difícil a gente conhecer pessoas que também querem aprender espanhol, né? Então, é difícil a gente criar um contexto com o espanhol. Então, pensando nisso, eu criei a bússola do espanhol. O que é a bússola do espanhol? A bússola do espanhol é um acelerador de fluência. Basicamente, tu tem 365 dias de atividades para praticar o espanhol. Então, alguns dias são atividades escritas, outras são de leitura, algumas são de fala, outras só de ouvir. São atividades diversas para que tu tenha contato com o espanhol todos os dias. E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp serve para tu, principalmente, te motivar a não desistir. Porque é muito fácil desistir, é muito fácil ter preguiça. A gente tem milhões de coisas para fazer e é muito difícil colocar o nosso estudo como prioridade. Eu sei disso. Eu também estudo inglês e eu também passo por isso. Então, a ideia da bússola é que tu tenha contato com outras pessoas que também estão estudando espanhol, que tu consiga escrever no grupo em espanhol, que tu consiga receber feedbacks para saber se tu tá no caminho certo. E o melhor de tudo é que tu tenha um direcionamento do que fazer. Porque quando a gente não sabe para onde ir, a gente começa a consumir conteúdo aleatório da internet, muitas vezes a gente só fica mais perdido. A gente só encontra muito material e não sabe de que forma usar aquele material, ou às vezes não encontra um material que de fato seja bom, que vai estar só te atrapalhando. Então eu criei esse passo a passo de como estudar sozinho espanhol. Então se tu tem vontade de seguir estudando espanhol, seguir praticando, eu te convido a clicar aqui embaixo e fazer parte da Bússola do Espanhol.